Glória a Deus. Por que será que as pessoas elas não são abençoadas? Por que que um filho de Deus, ele passa por momentos bons na nossa nação, passa por momentos ruins e nunca as coisas dão certo para ele? Frequenta a igreja, dá dízimo, tudo certo. Bom, a primeira coisa é porque muitas vezes nós estamos atrás de resolver as nossas vidas. Então eu quero falar um pouco sobre isso. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, eu estou buscando com que haja bênçãos na minha vida como consequência. O Senhor Deus, o nosso Pai, Ele quer que nós vejamos assim, né? Pensa assim, a minha vida aqui é passageira, daqui eu nada levo, mas para que eu viva para a glória dEle, para que eu possa servir a Ele de todo o meu coração, com todas as minhas forças, para que eu seja a luz do mundo e sal da terra, eu preciso estar com as minhas necessidades supridas. Vou dar um exemplo. Eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso ter uma boa casa para morar, eu preciso ter um salário ou uma condições boa financeira, eu preciso ter uma família, eu preciso ser uma pessoa que não tenha problema. Então, se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. Qual o propósito disso? Para que quando nós estivermos buscando a Deus, eu não tenha problema que me impeça. Quando eu busco a Deus, eu tenho que buscar de todo o meu coração, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Pensa bem, uma pessoa, né, que recebe o cobrador todos os dias na sua casa, recebe uma ligação: ô fulano, seu boleto está atrasado, ô fulano, e ele não tem dinheiro para pagar. Uma pessoa que recebe um oficial de justiça, aquela pessoa, querido, ela quer se ver livre daquele problema. E esse problema, essas lutas, elas nos afastam de Deus. Por quê? Porque nós ficamos pensando nela, ficamos tristes por ela. E se você for a servir a Deus, você precisa estar livre. Então, quando fala assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos alegres, é mais fácil nós amar, nós adorar, nós se dedicar a alguma coisa. Querido, até uma gripe muda o nosso humor, muda o nosso sentimento e dificulta nós adorarmos a Deus. Por isso que quando você entrega a vida para Jesus, Ele se fez pobre para que você fosse rico. Ele se fez enfermo para que você seja curado. Pelas suas pisaduras você foste sarado. Jesus pagou todo o preço das consequências dos nossos pecados para que nós ficássemos livres. Livre para quê? Para servir e adorar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E servir com amor, com alegria. E as pessoas, querido, que têm problemas, elas estão presas nos seus problemas, elas precisam se libertar dos seus problemas. A pessoa não pode só buscar a libertação de demônios, elas se libertam dos demônios e da obra do demônio. Todas as nossas lutas são obras diretas ou indiretas dos demônios. Então, quando nós buscamos a Deus, nós ficamos libertos dos nossos problemas. E esse negócio de ficar liberto dos problemas significa que quando os problemas vão embora, os demônios já estão longe também. Quando vêm os problemas, eles vêm junto. E em Romanos, vamos ver o que está escrito em Romanos 12, versículo 1 em diante. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por que que eu estou usando esse versículo aqui? Porque quando você entregou a tua vida para Jesus e agora o Senhor Jesus, mais a sua busca a Deus, você começa a resolver os seus problemas, nesse meio tempo os seus valores vão mudando. E você começa a entender, querido, que a vontade de Deus é o mais importante para a tua vida. Então você está buscando o que Deus quer. E o que Deus quer que você faça? Que você possa servir a Ele. Por isso você busca a Deus. Então você vai buscando a Deus para você mudar o teu modo de pensar. Mas se tiver uma dívida, você fica distraído. Se houver um problema com a família, você fica distraído e você não se dedica a uma mudança completa de mente. E daí, o que o inimigo quer fazer? O inimigo ele quer travar a nossa vida em Deus através dos problemas, das lutas. E Deus ele ensina nós a lutar com as nossas lutas nessa terra. Ele nos ensina. Como que Deus nos ensina? Deus nos ensina, querido, que todas as coisas, né? Está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então, preste bem atenção. Quando você arruma a tua vida e começa a servir a Deus em primeiro lugar, todas as coisas, elas vão começar a ser usadas por Deus. Não é que tudo foi Deus que criou para te transformar. Não, é que Deus vai usar qualquer circunstância que o homem fizer, que o demônio fizer, que o governo fizer, que os seus inimigos fizer, Deus vai usar isso, querido. E quando você estiver sendo usado por Deus para enfrentar essas coisas, Deus não está tão preocupado na tua vitória sobre cada batalha. Deus está preocupado, querido, em te transformar. Porque quando Ele te transforma, pensa bem para você ver, todas as coisas estão debaixo do poder de Deus, da autoridade de Deus. Não existe perca para quem serve a Deus. Uma vez eu ouvi um comentário do Salmos 91, e estava naquela Bíblia, uma versão bem antiga daquela Bíblia Plenitude. E lá dizia assim: nada neste mundo pode afetar um filho de Deus, pode destruir um filho de Deus. E ele ali falava assim: as maior crise o enriquece, a doença lhe traz cura, né? Todas as coisas, né, contribuem para o bem deles. Até a morte é a porta da entrada da glória, né? Da sua vitória. Então todas as coisas, não importa, querido, quando você busca a Deus em primeiro lugar, tudo que acontece na tua vida é para transformar a tua natureza. Então quando fala assim, não vos conformei-vos, então você é mulher, né, o homem mesmo, quando você vai fazer um bolo, você pega uma forma redonda. Eu lá em casa tem dessa forma redonda, e ela tem um cone, um bolo fica com a forma, né, e um buraco no meio. Então é a forma do bolo. A massa de bolo, depois que você assa, que ele fica pronto, ele fica com a aparência daquela forma. Então fala aqui: não vos conformei-vos com o mundo. Então você não pode ser igual às pessoas do mundo. E como é que você não é igual? Você não é igual porque você pensa diferente. Na tua mente, você vê as circunstâncias diferentes. Vamos dar um exemplo. Todas as crises que vêm no mundo, elas provocam
uma destruição, querido, mas tem pessoas que tiram proveito. Eu vou dar um exemplo bem simples, para você entender. Uma vez eu li, um livro do Rick Joyner, e ele fala assim: a riqueza nunca acaba, ela só muda de mão. Então, qualquer crise que vem, um filho de Deus pensa assim: Deus está mudando a riqueza de mão. E se o filho de Deus não estiver preparado, e como que ele está preparado? Com a sua mente transformada. Ele é uma pessoa diferente do mundo. Vem uma crise, ele fala assim: epa, Deus está mudando a riqueza de mão. O ouro nunca acaba, a terra não acaba, as coisas do mundo não acabam, e elas só vão passando o tempo, elas se renovam, coisas ficam velhas, eles criam coisas novas. O ouro, a prata só aumenta, porque cada vez vão descobrindo mais. Mas quando uma pessoa fica pobre, aquilo que aquele rico tinha, passou para outro. Então, quando um filho de Deus, uma pessoa bem treinada, ele tem que entender que nenhuma crise, querido, foi feita para abalar o filho de Deus. Abala por quê? Pastor, por que me abalou? Porque quando você podia, você perdeu o seu tempo. Em vez de você estar buscando a Deus em primeiro lugar, certamente você foi buscar coisas do mundo, coisas até necessárias. Mas a Bíblia não mandou você buscar o seu casamento em primeiro lugar, mandou buscar o reino de Deus. Falou que isso ia ser consequência. A Bíblia não mandou você buscar namorada em primeiro lugar, o namorado em primeiro lugar. A Bíblia mandou você buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E falou que o seu casamento seria consequência. A Bíblia não mandou você cuidar do teu filho em primeiro lugar. A Bíblia falou que você tinha que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E cuidar do seu filho tinha que ser uma consequência. E aí, querido, vem a crise. Toda vez que vem uma crise, querido, toda vez que Deus vai fazer um agir, Deus tem alguns propósitos, e todos eles é para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu estiver junto com Deus, eu começo a entender o motivo da crise. Então, como que eu entendo o motivo da crise? Eu começo a ver, querido, que eu não estou pensando como a palavra pensa. Poxa, se alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem o poder de curar as pessoas, por que ele tem medo do coronavírus? Então esse medo do coronavírus mostra que essa pessoa não confiou no Evangelho puramente. Ele não pode ter medo de nada. O apóstolo Pedro, quando ele foi para Roma, então eles iam matar ele. E ele fugiu. Mas diz a história, que ele encontrou Jesus, no meio do caminho, e Jesus falou para ele, falou: eu morri por ti, você não vai morrer por mim? Aí ele voltou e se entregou. E na hora de ser crucificado, ele falou assim: de pé só o meu Senhor. Vocês podem me crucificar, mas me crucifica de cabeça para baixo. Então, querido, nós então vemos na história que nós não podemos temer nem a própria condenação, da morte, por nós sermos seguidores de Jesus. Como que a pessoa tem medo de ser contaminada com coronavírus? Aí nós vemos que as pessoas não estão tão formadas assim. Querido, busque a Deus, não para ser um religioso, para merecer alguma coisa, mas busque a Deus para ser transformado pelo poder do Evangelho. O poder de Deus, ele é transformador. O poder de Deus, ele é poderoso para nos salvar. O apóstolo Paulo diz assim: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a tua vida, querido. Busca os seus interesses em primeiro lugar. E depois para de olhar para as circunstâncias do mundo. Comece a buscar, querido, a Deus diante das circunstâncias, para que Ele te dê muita sabedoria. Para que você possa saber todos os caminhos que você deve pegar
para servir a Deus. Quando você vence qualquer situação, Deus te faz autoridade sobre ela. E toda situação, querido, destruidora tem entidades de demônio por trás daquilo. E quando você vence aquela circunstância, você se torna autoridade sobre aqueles tipos de entidades que estão por trás daquela circunstância, que são os causadores dela. Eu tenho uma proposta, né? Uma proposta, sim, que eu digo para todos. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus nós não temos chance. E depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você deve se entregar a Ele. E a Bíblia fala, querido, que nós temos que se esforçar. A Bíblia não fala assim que Deus só vai nos encher do Espírito. Ele já encheu nós do Espírito. A Bíblia fala assim, enchei-vos do Espírito. Porque o Espírito, ele é cavaleiro, ele é gentil, ele não invade as nossas vidas. Ele precisa ser convidado. Ele é muito educado. Ele não vai invadir. Ele não vai te possuir. Ele não vai enfiar bênção pela sua goela. Então nós buscamos para dar liberdade para Ele agir. Amém. Deus, eu quero que o Senhor abençoe, Pai, essa pessoa que está me ouvindo. Que a presença da Tua glória, Pai, esteja sobre essa vida e que ela nunca, Deus, se desvie de Ti. Senhor, que na hora que as igrejas voltarem, Pai, o Senhor traga o Teu povo, Deus, com tudo para a Tua casa. Para que Teu povo, Deus, não viva mais, Deus, como vivia antes. Achando, Deus, que simplesmente por frequentar a igreja, dar dízimo e oferta e fazer trabalho voluntário, estaria tudo bem, Pai. Mas que eles possam, Deus, fazer tudo, Pai, para que eles possam viver em unidade com Teu propósito, com Teu coração, na fé em Jesus, Pai. E também, Deus, no movimento do Teu Espírito, na comunhão com os irmãos, Pai, e no amor, Deus, que é o mais forte dons de todos, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, na hora que começar os cultos normais, né, frequente a igreja, mas peça para Deus uma motivação correta, certa. E uma motivação, querido, para que Ele possa te transformar na mesma imagem e semelhança de Jesus, mesmo caráter, né? Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.